Para repercutir um pouco mais sobre todas essas expectativas, para a decisão também do Copom, a gente vai conversar com o Júlio Barros, que é economista do Daicoval. Júlio, que já está aqui comigo, meu querido, muito bom dia para você. Júlio, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Olá, Débora, bom dia, obrigado novamente pelo convite. Vamos lá, Júlio, eu quero começar, inclusive, trazendo um pouco desse olhar para essa revisão que o mercado andou fazendo nessa semana no Boletim Focus, porque essa decisão de hoje já vem ali totalmente precificada na curva, a gente já vinha desde a semana passada essa precificação ali altíssima, majoritária, para realmente a gente ter um corte hoje 0,25, principalmente depois de muitos dados aí que a gente teve sendo divulgado. Mas, além disso, aí o Boletim Focus essa semana revisa a Selic para 3,75. Tem um certo otimismo do mercado ou realmente esses últimos dados, tanto de Brasil como dos Estados Unidos, trazem o suporte necessário para que o Copom realize ainda mais cortes esse ano? Qual que tem sido o olhar de vocês aí do Daicoval? Certo, muito bem. Na verdade, a gente, quando fez a nossa revisão de cenário na reunião, logo após a reunião anterior do Copom, a gente entendeu que o Banco Central faria essa última corte agora no mês de agosto, né, reduzindo de 14,25 para 14, e faria uma pausa. E aí, nesse meio do caminho, o que aconteceu foi justamente o que você acabou de comentar, né? A gente viu os dados de inflação aqui dentro, medidos pelo IPCA 15, melhores do que esperado, não só apenas por conta da deflação na parte de alimentos, mas os grupos de bens e serviços também surpreenderam de forma benigna essa leitura. Além disso, os dados de atividade como um todo, após aquele primeiro tri mais forte, refletindo isenção do imposto de renda, reajuste de salário mínimo, né, ele voltou para sua tendência de desaceleração gradual e os dados mais recentes do segundo trimestre têm mostrado justamente isso. Ontem a gente viu a produção industrial mais fraca do que o esperado, por exemplo, e a novidade, no nosso entender, são os dados de mercado de trabalho já mostrando os primeiros sinais ali, né, os sinais que a gente tem classificado como sinais incipientes, mas os primeiros sinais de moderação, tanto na ocupação de vagas quanto no arrefecimento dos rendimentos. Os rendimentos e, portanto, a massa como um todo arrefece em relação, por exemplo, ao último tri do ano passado, né? Ou seja, a gente teve aquele pico, né, ali no primeiro tri e agora a gente volta ali para desaceleração. Então, todo esse ambiente casado justamente com um cenário externo que, ainda que você tenha uma indefinição do conflito, com o preço do petróleo ainda muito volátil, a leitura também de uma inflação um pouco melhor lá fora, pode contribuir todo esse conjunto da obra para que na reunião de setembro o Banco Central possa fazer mais um corte esse ano, antes ali do processo eleitoral, né, e depois entrar no período de pausa. A gente vai esperar, evidentemente, ainda, né, o que vai sair do Copom, né, se a gente vai migrar para esse call, vamos dizer assim, né? Mas é justamente isso, acho que os dados caminham justamente nessa direção, de poder o Banco Central fazer. Mas existem coisas que jogam na direção contrária que precisam ser avaliadas. Esses pontos aí da direção contrária, Júlio, que eu vou também querer te ouvir sobre isso. Olhando para o efeito acumulado, qual indicador, aí na visão de vocês, indica que realmente a economia já recebeu dose suficiente de aperto monetário? É sempre muito difícil você separar exatamente um indicador, um único indicador, um indicador específico, que talvez o Banco Central até olhe como mais relevante. Mas, no âmbito geral, é muito importante imaginar que o Banco Central, quando ele, inclusive, escreve a ata, ele está buscando um reequilíbrio entre oferta e demanda na economia, né? Então, e a gente sabe que os diversos indicadores de atividade de varejo, indústria, serviços, eles tiveram, como eu disse, no primeiro trimestre, um resultado melhor, né, por conta do reflexo, né, como eu disse, isenção de imposto de renda e valorização do salário mínimo, e agora, nesse segundo TRI, ele já tem mostrado um arrefecimento. Mas o que é interessante, né? Para além disso, é importante um mercado de trabalho também consiga produzir um cenário de maior moderação. A taxa de desemprego tem ficado no patamar muito baixo, no patamar mais baixo da história, já há algum tempo. Então, na medida em que o mercado de trabalho ainda fica muito apertado, é um empecilho para o Banco Central. Então, da última leitura para cá, a novidade é justamente essa, que a gente olha a criação de vagas um pouco mais moderada, inclusive as vagas do CAGED estão com criação menor do que a do ano passado, inclusive menor, se não me engano, do que os dados do novo CAGED, né, em termos anuais, né, até o momento, e os rendimentos têm mostrado uma maior desaceleração. Então, acho que esse item em particular é um item importante que contribui justamente, talvez que reflita esse efeito da política monetária
já produzindo esses seus efeitos. Agora, olhando para outro lado da balança, né? Como você mesmo falou, existem aí muitos indicadores que trazem um certo conforto, são favoráveis para mais corte de juros, mas tem um outro lado que traz aí um certo carrego aí nos pontos de atenção. Qual que deve ser o maior ponto de atenção em relação à cautela que o Banco Central deve adotar nesse momento? É cenário interno? É cenário fiscal? É cenário externo? Como vocês estão avaliando isso, Júlio? É um pouquinho um pouquinho disso tudo, na verdade. Domesticamente, as expectativas de inflação é um fator importante, né? A gente tem visto que para o ano de 26, as expectativas têm até arrefecido, refletindo justamente as surpresas de curto prazo mais benignas, mas quando a gente olha para horizontes mais à frente, 2027, 2028, que agora, inclusive, o primeiro TRI é o horizonte relevante, as expectativas têm avançado, tanto a mediana do Focus quanto a média, né? Então, um conjunto ali, no geral, com a inflação andando lá na frente. A gente tem que lembrar que as expectativas já estão desancoradas já há algum tempo. Quando a gente olha ainda mais para frente, né, 2029, 30, elas também estão acima da meta, cerca de 50 pontos, 0,5 pontos percentuais, ou seja, está em 3,5, a nossa meta é 3. Então, as expectativas de inflação andando é um complicador adicional. Além disso, o cenário externo, a gente tem como visão para esse ano que o Fed deve manter as taxas de juros inalteradas, mas o viés é na direção de alta, justamente por conta dessa indefinição no conflito e uma dificuldade de ver de maneira muito mais clara o arrefecimento da inflação, em especial no seu núcleo. Então, o último dado foi um dado melhor, mas ainda há um desafio. Então, a possibilidade do Fed subir juros ainda esse ano é um outro fator que complica. E, por fim, conforme a gente vai se aproximando do final do ano, a gente vai entrando, né, num ambiente de eleição, num processo eleitoral, onde geralmente os preços ativos acabam tendo mais volatilidades, em especial o câmbio, e o câmbio tem sido um dos fatores que tem contribuído justamente de maneira mais benigna, tem ficado mais estável. Então, portanto, é um risco no radar que é importante olhar. Além disso, a gente tem o El Niño no segundo semestre. A gente sabe que pelo menos a expectativa é que seja um evento temporário, mas que tende também a aumentar a inflação especial dos alimentos ali no último tri desse ano, primeiro tri do ano que vem, né, e contribui para uma inflação um pouco mais alta no médio prazo. Então, acho que todos esses ingredientes aí contribuem também na direção do Banco Central ter um pouco de mais, continuar na direção também de reafirmar a cautela e, portanto, não nos surpreenderia se ele fizesse justamente o último movimento agora na reunião de agosto. Mas é claro que esse ajuste fino, de 0,25 para cá, 0,25 para lá, eu acho que ele acaba sendo um ajuste, como disse, fino ali no final do processo de calibração, vamos dizer, mas acho que de qualquer maneira não muda a ideia, nos parece ainda, de que haverá necessidade de uma pausa em algum momento, né? Ou se não é de agosto ou não é de setembro. Pensando nisso, qual que poderia ser o erro mais caro, Júlio, hoje para o Banco Central, né? Interromper cortes cedo demais ou, de repente, avançar muito nesses cortes e depois precisar elevar novamente a Selic de maneira muito acelerada? A gente já tem passado um tempo com a inflação acima da meta, né? As expectativas estão desancoradas e a atividade econômica como um todo, embora mostre sinais de aceleração, ela ainda está num patamar robusto, em especial o emprego. Então, não me parece, me parece que a assimetria, e eu acho que o próprio Banco Central coloca isso, né, no seu balanço de risco, é para o lado autista, né? Da inflação ficar com a probabilidade maior de ficar acima da meta do que abaixo da meta no horizonte à frente. Então, dito isso, dado que inclusive o próprio Banco Central diz que a assimetria é para o lado autista, me parece que o erro pode ser maior na direção de acabar fazendo mais ajustes do que deveria fazer neste momento, né, e acabar incorrendo justamente num problema de você ter que acabar depois ter que voltar a subir juros por conta de um avanço no modo de expectativas ou de uma inflexão geral. Então, me parece que esse que é o risco maior no nosso entendimento. E impacto disso tudo em câmbio nesse momento? Júlio, eu te pergunto isso porque a gente sabe que a questão do diferencial de juros foi muito importante durante, né, um bom tempo para poder conseguir atrair capital estrangeiro, dar uma segurada nessa questão do câmbio. Então, em que ponto aí, até que ponto esses novos cortes poderiam talvez pressionar o dólar ou não seria, essa calibração ela não seria suficiente para trazer uma pressão no câmbio? O ajuste é muito pequeno no final das contas, né? Mais 0,25 minutos para aqui ou para lá.
Acho que não muda o quadro ainda de um diferencial de juros, né? Ajustado ao risco, é importante lembrar isso. É benéfico ainda para a gente, né? Então, é claro que na medida em que a gente vai fazendo os cortes e lá fora você tem pausa ou até aumento, essa gordura, vamos dizer, diminui e, portanto, pode ter reflexo sobre o câmbio, mas o patamar ainda é relativamente confortável, vamos dizer, porque, né, a diferença ainda é relevante, né? Então, essa alteração na margem não parece provocar muitas diferenças em relação ao quadro que a gente já tem. Essa nossa única alerta ou atenção, que eu acho que é importante frisar, é que é justamente esse componente de risco, né? A gente tem um processo eleitoral no meio do caminho, e o componente de risco aí pode, evidentemente, aumentar nesse segundo semestre e, portanto, contribuir para reduzir esse diferencial, né? Mas, em linhas gerais, o patamar ainda é um patamar que contribui para uma acomodação cambial. Perfeito. Júlio Barros, economista do Daicoval, meu querido, eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Muito bom poder te ouvir aí nesse dia tão importante, mais aguardado da semana, decisão de juros. Vamos lá, então. Bom trabalho para você, boa quarta-feira, até uma próxima. Débora, obrigado, bom dia a todos, até uma próxima. Até mais.